Graças e paz, amados. Vamos estar dando início a mais um Instrução Cast sobre as parábolas do Mestre, né? A série As Parábolas do Mestre. E hoje nós vamos falar das três parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do pai que tinha dois filhos. Um que estava perdido fora de casa e um perdido dentro de casa, né? Nós vamos entender um pouco melhor essas três parábolas, qual nós temos que observar que Jesus ele dá essas três parábolas como resposta aos fariseus, né, e os escribas que nessa parábola, que nessa história, nesse contexto, né, estavam criticando Jesus porque Jesus estava sentado, né, ali no meio de pecadores, né? Vamos ver aqui o texto que diz assim: E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando: Este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Foi então que Jesus lhe propôs as seguintes parábolas: Qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou, até que a encontre? E assim que a encontrar, coloca por sobre os ombros, cheio de júbilo, e rumo para casa, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: Alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justo que não carece de arrependimento. Lucas 15, do 1 ao 7. Né? E também aqui tem a dracma perdida na casa, que ele continua dizendo: Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne suas amigas e vizinhos e proclama: Alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, do 8 ao 10. Aqui nós já vemos algo importante. Na primeira parábola, Jesus fala de um homem que tinha 100 ovelhas, porém uma se perde, e ele deixa as 99 para ir atrás da que estava perdida. Na segunda parábola, o mestre Jesus fala de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma dentro de casa, mas ela providenciou luz e varreu toda a casa até encontrá-la. Veja bem, em ambas as parábolas, Jesus está mostrando a importância para Deus de um pecador, estando perdido dentro ou fora de casa. Vamos entender melhor isso na terceira parábola, que é a parábola dos dois filhos, né, do homem que tinha 2 filhos. Vamos ler aqui. E Jesus continuou. Observe que ele está continuando, né, a resposta para aqueles fariseus, né, para aqueles religiosos ali que estavam criticando que ele estava, né, sentado na mesa de pecadores, dividindo do pão. Aí Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dai-me a parte da herança, a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Ou seja, aqui nós já vemos que os dois receberam a herança, tanto o filho que ficou como o que saiu. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para a terra distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gastado tudo o que possuía, abateu-se sobre aquela terra, sobre aquela região, uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada.
foi quando caiu em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E logo em seguida, lavando-se e saiu na direção, levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando, ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos servos: trazei-lhes depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção, põe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijamo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Lucas 15, do 11 ao 24. Nesta primeira parte, nós vamos dividir essa terceira parábola em dois. Nesta primeira parte dessa terceira parábola, vemos que quando um pecador se afasta do Pai, ele mesmo tem que tomar a atitude de se arrepender, levantar-se e voltar para a casa do Pai. Muito importante atualizar isso. Que mesmo com todos os erros que o filho cometeu, o Pai, ele o ama e está de braços abertos esperando sua volta, pronto para fazer uma festa e presentear este filho com vestes novas para uma nova história, uma nova história com ele, né? Vestes novas para uma nova história com ele. E restauração, né, da aliança a qual foi quebrada, né, e colocar sandálias de filho para ele poder voltar para o caminho que é o lado do Pai, que é com o Pai. Amém? Então, nesta primeira parte desta terceira parábola, nós vemos que a atitude de recomeçar, de se levantar, né, voltar para a casa do Pai, ela tem que ser uma atitude nossa. Deus, como Pai, Ele está esperando nós tomarmos essa atitude. Né? Vamos aprender agora com a segunda parte da parábola, que também tem um grande ensinamento, que na verdade é a resposta para aqueles fariseus que estavam murmurando e criticando que Jesus estava ali com aqueles pecadores, né, segundo ele. Vamos ver aqui o que diz o texto. Entretanto, o filho mais velho estava no campo, quando foi se aproximando da casa do pai. Ouviu o som da música e das danças, então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que está acontecendo. Este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele, porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste ao menos um cabrito para que eu pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho, que pôs fora os bens com prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele? Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que eu possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste seu irmão e regozijemos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Olha só que ensinamento, né? Porque nós vemos nessa segunda parte desta parábola dos filhos e o pai, né, que Jesus, ele dá um grande ensinamento, né? Que era para aqueles fariseus, fazer os fariseus entender, né? Que assim como o irmão mais velho, eles estavam se comportando, achando que aqueles pecadores que estavam com Jesus à mesa, assentados na mesa, não eram dignos, né, de se relacionar novamente com o Pai, ou seja, se relacionar com Deus. Eles achavam que eles estavam excluídos,
né? Mas a graça de Jesus, né, que ali já estava com Jesus, a graça infinita dele, né, mostra o contrário, né, que na verdade, assim como a dracma da segunda parábola, aqueles homens ali e este filho, o mais velho, ele estava perdido dentro de casa. Eles estavam perdidos, né? Segundo eles ali estando com Deus. Segundo eles eram servos de Deus, mas eles na verdade também estavam perdidos. Só que eles estavam perdidos sem perceber, porque ele estava perdido dentro da casa do Pai. Ao não querer a salvação do próximo, a não querer que Deus alcançasse também aqueles que estavam perdidos, assim como os fariseus que ali estavam criticando Jesus. Jesus então aqui está ensinando isso nessas 3 parábolas, para nós querermos, saciarmos, né, também dessa vontade, desse desejo de Deus de salvar o máximo de pessoas, de alcançar o máximo de pessoas possível, né? Eles estavam perdidos dentro de casa, diziam servir a Deus, mas não entenderam a dimensão do amor de Deus, né? Que odeia o pecado, mas ama o pecador. E por isso, né, faz de tudo para resgatá-lo, uma vez que ele queira ser resgatado, né? Porque como a parábola, esse filho que estava perdido fora de casa, ele se levantou, ele quis voltar para a casa do pai. E quando, né, Deus vê esse desejo, né, que nós queremos voltar, ele fica de braço aberto esperando. Só que aqueles fariseus, eles tinham que entender isso, que aqueles pecadores estavam necessitados que Deus, que Jesus estivesse de braços abertos para recebê-lo, né? Então que possamos não ficar perdidos na casa do Pai, mas sim ser instrumento em suas mãos para aqueles que estão perdidos fora, venham ser achados, né? Esta é a mensagem dessas 3 parábolas. Esse foi mais um Instrução Cast sobre, né, as parábolas do Mestre, a série As Parábolas do Mestre. E espero que você atualize essa palavra no teu coração, né? Não rejeite as circunstâncias que outras pessoas estão vivendo para impedir, né, que você queira que Deus também alcance. Não julgue, pelo contrário, ofereça a mesma bênção que te alcançou, a mesma graça que te alcançou, que foi Jesus Cristo. Jesus, ele não faz acepção de pessoa e nós também não podemos fazer. Se esse podcast fez sentido para a tua vida, fez sentido no teu coração, compartilhe com o máximo de pessoa, pegue o link e compartilhe com o máximo de pessoa puder, para que esta palavra chegue ao coração de muitas pessoas e nós possamos estar de coração aberto para levar e proclamar o Evangelho de Cristo. Atualize isso no teu coração. Graça e paz.